Isaías capítulo 58. Né? E entramos hoje no versículo 6, que diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedace todo o jugo. Amém? É esse texto, né, que vamos meditar rapidamente aqui. E porque, como temos falado, né, em todas as lives, Deus estava querendo abençoar aquele povo. Amém? Deus queria fazer um milagre na vida deles. E o jejum deles não estava funcionando, né? Eles não estavam tendo resposta, porque o céu estava fechado. E quando Deus foi dando a direção para o jejum, né, eu até demorei um pouco ali para dar início ao jejum, porque eu estava esperando, né, uma palavra de Deus. E veio através de Isaías e o céu fechado. E coincidiu com muitas pessoas que eu conversei antes do jejum a semana, muitas pessoas falando, né, pastor, lá na empresa as vendas não acontecem, né, está acontecendo isso. E resumindo, qual foi a conclusão que eu cheguei? Né? O céu fechado. Então, Jesus nos ensinou que tem certas situações que só vão ser destruídas com jejum e oração. Não tem jeito, né? Porque é uma arma poderosa. Amém? Só que o jejum, ele tem alguns caminhos, né? Eu preparei um manual, né, do jejum, e você que está assistindo a live, se você se interessar por esse manual, né, pede aqui no direct, que aí a gente envia para você. Nesse manual eu procurei passar todas as informações. O que é um jejum, a base bíblica, exemplos de jejum, né, na palavra de Deus, para que você ficasse inteirado. Amém? Como fazer o jejum, né, algumas perguntas que acontecem sempre, né, com relação ao jejum. Então, e coloquei também um discipulado. Amém? Porque, paralelo a isso, estamos estudando um tema, que é comunicação. E dentro desse tema comunicação, eu coloquei um devocional lá de 21 dias. Né? Por quê? Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Amém? E o jejum ficou à vontade, porque Deus não está olhando o tamanho do jejum que você está fazendo. Deus vai observar a sua constância. O importante não é você colocar alvos. Quando eu falo alvos, né, é jejum assim, eu vou ficar sem comer, vou ficar só bebendo água. Não precisa fazer isso, esse tipo de sacrifício. Porque Deus não está olhando isso. Deus está olhando o seu comprometimento. De você começar e terminar. Ah, posso, mas o primeiro dia já não fiz. Não, começa agora. Amém? Começa amanhã. Se você não começou ainda, não tem problema. Começa amanhã e vai até o fim. Né? Mas o importante não é só você deixar de comer algo. Amém? Porque isso aí é dieta, não é jejum. O jejum, ele envolve você se abster de algum alimento, mas também orar, ler a palavra, meditar, o devocional, né, os cultos. Então, é um conjunto de coisas. Tem pessoas que só se abstêm de comer, mas não ora, não faz seus pedidos, né, não segue uma direção espiritual. Fica uma coisa muito largada. Né? Então, o que está no meu coração é que todo jejum que a gente fizer vai ter um devocional, vai ter um caminho espiritual para você se concentrar, para você não ficar perdido. Né? E agora é o 15º dia, o que eu vou orar? Não sei. Então tem muita gente que fica assim. Então, esse devocional, ele é o caminho que você vai seguir. Porque todo dia, né, você percebeu aqui, todo dia tem uma palavra e uma meditação. Amém?
Então isso ajuda você e enriquece, né, a tua vida. Então, leve a sério isso e vá até o fim. Amém? E dentro do versículo de hoje, né, fala sobre soltar, né, as ligaduras. Você que está com o manual aí, você pode acompanhar. Né? Então, aqui é o 7º dia, domingo, oprimindo pessoas. Né? E tirei um pedacinho do versículo e coloquei aqui: solte as ligaduras da impiedade, deixes livres os impedidos. Né? E está falando de pessoas que oprimem outras. Amém? Então, eu não sei se você percebeu, mas desde o primeiro dia do jejum, as palavras que têm vindo é só palavra de correção. Correção, correção, correção. Por quê? Eu fico imaginando, né, a cara de Deus, vendo toda aquela nação levantar um jejum e toda a nação pratica tudo isso que nós confrontamos aqui desde segunda-feira. São 7 dias, irmãos, só confrontando pecado. Então Deus olhou e falou: bom, eu quero abençoar esse povo, mas eu preciso alertá-los de que o que eles estão pedindo em oração não bate com a vida que eles estão vivendo. E foi só uma pancada atrás da outra. Né? E ontem foi muito forte, né, o discipulado aqui, onde a apóstola Débora estava junto comigo ontem, falando sobre aparências. Né? E hoje não tem a ver com aparência. Né? Não tem a ver com mascarar, com disfarçar. Não. A situação de hoje, ela é totalmente aparente. Não é só uma aparência. Não, é aparente mesmo. Então, era visível. Né? Porque aqui fala sobre a pessoa que oprime outra. Amém? A pessoa opressora. Né? E alguns falam: mas como assim? Oprimir o quê? Por quê? Eu estou oprimindo alguém? E o que significa oprimir? Né? Como está aqui no manual: exercer domínio, humilhar com autoritarismo ou com violência, afligir, atormentar, né? Até mesmo honorar, né? É você cobrar ali da pessoa dinheiro, você manipular através do dinheiro. Só que o que Jesus nos ensinou foi totalmente o contrário. Então, esse é um tipo de comportamento que Deus não aceita. Né? Então, como que uma pessoa que está praticando isso, ela se aproxima e fala: Senhor, me abençoa? Não tem sentido. Né? Sendo que Jesus, em Lucas 4, quando ele volta do deserto, ele pede lá, né, a leitura do dia, e está falando sobre o próprio Isaías, né, que fala assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos. Amém? Então, a ideia de Deus é que a gente seja um instrumento na mão de Deus, não para opressão, mas o contrário, para tirar as pessoas da opressão. Então hoje você vê, dentro das famílias, por exemplo, né, um marido muito autoritário, né, e onde a família, quando percebe que ele está chegando, né, então fica todo mundo tenso, a esposa fica tensa, os filhos, porque está chegando o cara que oprime. Né? Tem a esposa também, que é muito autoritária, ela não respeita o marido, e aquela bagunça toda. São ambientes de muita tensão. Ou então, você que está assistindo é um empresário também autoritário, né? Um patrão autoritário, e que usa, né, influência sobre seus funcionários, influência assim, de pressão. Né? Então é muito complicado isso. Existem também pastores, né, que oprimem o rebanho, pastores que oprimem a sua liderança, né, que carregam com um braço forte, né, com vara forte, todo o seu rebanho,
E assim podemos enumerar aqui várias situações e várias pessoas que infelizmente têm esse perfil de dominador, de autoritário, que humilha as pessoas, que gosta de estar por cima, né? Que ele pisa em pessoas para alcançar determinadas posições, isso numa casa, numa empresa, numa faculdade, numa igreja, amém? Porque está falando de um comportamento humano, né? E Deus identificou esse comportamento no meio do povo lá. E Deus fala, mas é esse jejum? Tem certeza que é esse jejum que eu estou pedindo? Né? Porque eles estão reclamando lá, que eles estão jejuando. E Deus fala, bom, eu até entendo, né, que o jejum realmente, ele abre o mundo do espírito, mas tem que ter coerência, né? A sua vida e o jejum. Porque o jejum, ele é 100% espiritual. Por isso que Jesus falou para aquela galera lá, falou, olha, vocês não conseguiram expulsar o menino aí, porque para essa situação tem que ter um jejum. Amém? Então o jejum é sim espiritual 100%. Então não adianta eu ter uma vida natural e tentar agir na emergência espiritualmente. Amém? Então é muito complicado isso. Amém? Então, irmãos, tem gente que não gosta de palavra assim, eu amo. Por quê? Porque é Deus nos corrigindo. Amém? É Deus nos alinhando. Tem que ter coerência, né? Se você fala que é crente, então o seu comportamento tem que ser de cristão. Se você fala que ama a Deus, então é isso que você tem que ser feito. Amém? Em Levítico, no capítulo 25, né, Deus ele abomina essa prática. Essa prática do autoritarismo, né, dos coronéis que existem por aí. Que mais aqui? Né, para não oprimir aqui, ó, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Nem tente, né, cada um em seu coração o mal contra o próximo. Amém? Então, pessoas, né, que torcem contra você. Pessoas que têm um coração amargo. Pessoas invejosas. Só que aqui Deus não está colocando o povo como vítima, mas como réu. Então, no caso aqui, são pessoas do povo lá que estavam realmente desejando o mal do próximo. Então, de repente, aí você está aí no jejum, caminhando, e você está desejando o mal de alguém. Então, você como cristão, como assim? Ah, eu apóstolo, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Realmente, amado, nós passamos por muitas coisas. Né? Por humilhação, somos traídos, somos enganados. Então, eu concordo com você que tem vários caminhos que nos levam a ficar com o coração realmente amargurado. Amém? Mas isso é de início. Porque no caminho, o que eu e você temos que fazer? Buscar o perdão de Deus. Buscar perdoar aquela pessoa. Né? E seguir a nossa vida. Agora, Deus não está falando de situações assim. Ele está falando de situações onde a pessoa ela permanece na ira, ela permanece com a falta de perdão, ela permanece desejando o mal do próximo. Não é um momento, sabe? Não é algo que ela está vivendo só ali, daqui a pouco passa. Não. É algo que a pessoa nem quer que passe. Então, aí como que você chega diante de Deus com o coração assim? E é tão sério isso, que Deus fala na sua palavra, que se você tem alguma coisa contra alguém, quando você chegar no lugar de culto, você tem que procurar essa pessoa, acertar, para depois cultuar. Né? E fala até na hora da oferta, olha, se chegou a hora da oferta, se acerta com a pessoa lá, depois você leva a oferta lá no altar. Né? De tão sério que é isso. Então, que o jejum possa trazer, amém, para nós, essa purificação. Porque um dos resultados do jejum também é a purificação dos pecados. Amém? De tudo aquilo que contamina, né, a nossa vida,
precisa ser purificado. E isso é através da palavra de Deus. Amém? Então o jejum é para isso. Então que você coloque no teu coração. Se você está vivendo e passando por isso, peça ao Senhor, amém? Sabedoria. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, para que eu consiga perdoar essa pessoa, liberar ela, que eu não desejo o mal dela. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que as nossas orações, elas sobem como incenso, como cheiro suave diante de Deus. Amém? E isso é muito ruim, porque quando um mau cheiro chega no ambiente, qual é a primeira coisa que você faz? Sair do ambiente. Amém? Ou você abana, põe um ventilador, você manda aquele cheiro embora. Então, não tem como. Se a nossa oração chega no ambiente de Deus como um cheiro horrível, ou ele sai daquele ambiente ali, no mundo espírito, ou ele tira aquilo dali. Ele não recebe as nossas orações. Amém? Então você imagina, para Deus falar isso tão direto, que Deus foi muito direto. E Deus chamou o profeta e falou assim, ó, eu quero que você fale em voz alta. Eles têm que escutar bem essa direção. E o profeta Isaías veio, ó, e falou realmente, com todas as suas forças ali para aquele povo. Amém? Então, se posicione. Amém? Diante disso. Em Provérbios 22, fala para não oprimir em juízo o aflito. Então você começa, quando fala oprimir em juízo, é você colocar peso, é você trazer acusação, sabe? É você fazer um terrorismo sobre a vida de alguém. Amém? Isso é oprimir. Então é muito complicado isso. Em Provérbios 14, 31, fala que quem oprime ao pobre está insultando quem o criou, que é o próprio Deus. Então, quando estamos oprimindo alguém, estamos insultando a Deus. Então, é que não dá para fazer isso aqui. Eu ia pedir para levantar a mão quem é pai e quem é mãe. Porque é o seguinte, você que é pai e que é mãe, se alguém oprimir o seu filho, você vai ficar insultado como pai. É um insulto para você alguém se levantar contra o seu filho, contra a sua filha. Não tem como você olhar uma situação dessa e não ter esse tipo de comportamento. Da mesma forma, Deus, nós somos filhos. Então, quando você oprime, um pobre, você está insultando o próprio Deus. Amém? Então, por isso que Deus fica desse jeito assim, Não, peraí, como assim? Ele está me pedindo um monte de coisa, fala que me ama, quer entrar na minha presença, mas algo não está batendo aqui. Então, é importante, amado, que eu e você, a gente se alinhe com Deus. Esse tipo de situação aqui, hoje está destruindo muitos crentes, muitos cristãos. Amém? Olha o Wilkerson aqui, ó. Isso aqui eu tenho que falar, ó. Amém, Wilkerson? Saudade sua. Obrigado pelo carinho aqui, ó. O melhor apóstolo do Brasil. Ó, que chique. E o Wilkerson, até onde eu vi ali, ele foi líder de jovens da nossa igreja. Foi o melhor líder de jovens do Brasil. O Wilkerson. Deus abençoe, querido. Amém? Agora voltando aqui. Eu coloquei no manual aqui, Patrão, não humilhe o seu empregado. Marido, não domine de uma maneira autoritária a sua mulher. Pais, não aflija seus filhos. Rico, não honore ao pobre. Líder, não manipule o seu liderado. Namorado, não violente a sua namorada. Solte as ligaduras da impiedade. Amém? Então, o que é ligadura? Amém? São vínculos. Amém? Vínculos com o quê? Com a impiedade. Amém?
É o ímpio, né? O que o ímpio faz? Ele comete impiedade. O que é uma impiedade? O contrário da piedade. O que é piedade? Amor ao próximo, compaixão, você ali sentir, né, a dor da pessoa. Esse é o piedoso. Agora, o impiedoso é o que faz o contrário. Também ele vê a pessoa numa situação ruim e faz piorar a situação dela. Então é cruel, né? E aqui está falando que nós temos que soltar essas ligaduras. Tudo aquilo que me liga, tudo aquilo que me amarra a uma impiedade, a uma prática de impiedade, o Senhor está falando, solta. Amém? Solta isso. Não seja um praticante da impiedade, né, porque isso desagrada a Deus. Amém? E Jesus conta aqui, né, em Mateus 18 sobre um cara que devia, né, ao seu rei. Amém? E ele perdoou. Ele perdoou, você está perdoado, eu te libero. Tá bom. Aí esse cara que saiu da prisão, a Bíblia diz que ele volta para a cidade. E ele vai cobrar um cara que devia a ele. Um valor irrisório, tipo assim, ele devia R$1 milhão e foi perdoado. Aí ele foi atrás do cara que devia R$10 para ele. R$10, né? Na proporção. E não perdoou. E o rei ficou sabendo, peraí, eu perdoei R$1 milhão, ele não perdoa R$10. Esse cara é impiedoso. Aí a Bíblia diz que os verdugos são enviados para perturbar esse cara. Amém? Então, como assim? Nós não gostamos, amado, quando alguém nos domina. Nós não gostamos quando alguém fala mal da gente. Nós não gostamos, né, que muitas coisas sejam feitas com a gente. Só que nós não nos importamos de fazer com os outros. Aí como que faz? Né? Você critica todo mundo que faz e você também faz. E faz a maior cara de pau ainda. Então, isso é impiedade. Amém? Por isso que Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? O que é isso? É você não fazer aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Né? Mas quando é com você, aí você chora, esperneia, fica bravo, né? Fica indignado. Quando é com você. Agora, quando é você que faz, aí não tem problema, tá tudo certo, né? Que loucura falar isso de mim. Nossa, só porque eu fiz isso. Eu fico impressionante, né? E nós pastores, a gente convive com pessoas, né? Infelizmente a gente encontra muito disso por aí. Né? E algumas pessoas nem aceitam isso. Né? Foram muitos que já cheguei e falaram, cara, você está reclamando de uma coisa que você faz. Ou então, você está fazendo isso aqui, lembra que você ficava bravo quando fazia com você? Agora você está fazendo igual, cara. Por que com você é diferente? Por que você pode e o outro não pode? Nenhum dos dois pode, né? Mas eu estou colocando na balança, igual, eu estou medindo com a medida dele. Então fica difícil assim. Isso é ser impiedoso. Então, a pessoa egocêntrica, né, o narcisista, o manipulador, o autoritário, ele é assim. As regras só funcionam para os outros. Para ele, não. Então isso significa que o cara, as ligaduras são da impiedade. Aí você está aí diante de Deus, para Deus te abençoar, fazer isso, fazer aquilo, e Deus olhando o teu comportamento aqui na terra, Deus vendo o teu estilo de vida. E como que fica? É muito estranho isso. Amém? Então, as ofensas, elas são terríveis, né? E elas machucam. Então, a ideia de Deus é que nesse jejum, através dessas palavras, você possa meditar um pouco, né? Assim, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está vivendo. Peraí, será que a minha vida não precisa realmente ser corrigida
nesse ponto aqui? Será que de alguma maneira eu sou um impiedoso, eu sou um opressor, eu não tinha nem percebido? Ou tinha percebido, mas não dei muita atenção? Sei lá o que uma pessoa assim pensa, né? Mas você que está acompanhando as lives, você que está ouvindo as palavras, mesmo que você não se enquadre nisso, mas é uma informação importante, é algo que você tem que ter dentro do teu coração. Amém? Até no sentido, né, de você ver alguém praticando isso, e se você tiver liberdade, ele chegar nessa pessoa com amor e falar assim, olha, eu aprendi isso aqui, sabe? E eu, com muito respeito, com muito amor, eu vejo que você se enquadra, isso aqui não agrada a Deus, não. Então é melhor você parar com isso. Amém? E viver, né, uma vida diferente. Amém, queridos? E como eu falei em uma das lives aí, você representa o nome de Cristo, né? E bate no peito, eu sou gospel, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja, tem várias nomenclaturas, né? Tá bom, não importa a nomenclatura, né? O que importa é que você está caminhando dentro da palavra de Deus. E volto a repetir, nós somos falhos, nós erramos, amém? Mas até nisso, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Quando você erra, se arrepende e muda. Então, Deus é glorificado nisso. Agora, o duro é quando você erra, permanece no erro, não quer conserto. Então, isso aí fica estranho, né? E isso afasta Deus e afasta as pessoas, sabia? A pessoa impiedosa, ela perde amigos, se o cara é um funcionário, se o cara é um empresário, os funcionários vão embora, né? Se é dentro da casa, a mulher vai embora, os filhos vão embora. Se é no ambiente de trabalho ali, né? Se você é funcionário, o teu patrão te manda embora. E se você é o patrão, os teus funcionários vão embora. Se você é um pastor, as ovelhas vão embora, né? A sua liderança vai embora. Por quê? Porque a impiedade, ela é insuportável. Porque junto com ela caminha um espírito de injustiça, né? De soberba, de autoritarismo, de narcisismo, e um monte de ismo aí vem junto. Então isso acaba tendo um efeito não de atração, mas de retração. E isso não combina com Cristo, porque o efeito de Cristo é a atração. Ele atraía as pessoas para Ele. Ele tinha um dom de atrair. Amém? Mas tinha gente que não gostava dele. Sim, não gostava porque batia de frente com o pecado das pessoas. Não gostavam porque aquilo ali tirava o poder deles, o lucro financeiro deles. Amém? Mas Jesus tinha um dom mesmo de atrair a multidão para ele. Por quê? Porque ele não era um opressor, ele não era um narcisista, ele não era um dominador. Pelo contrário. Amém? Ele facilitava a vida das pessoas. Até quando ele ia corrigir, ele corrigia com amor. Então as pessoas se sentiam amadas. Elas não se sentiam, como é que eu posso falar? Oprimidas, agredidas, invadidas. Não. Estou lembrando agora quando Jesus corrigiu a Pedro, né, e falou, para trás de mim, Satanás. Amém? E Pedro falou, beleza, ficou na dele lá, ele recebeu a correção. Amém? E geralmente quem se afastava de Cristo, né, eram pessoas que estavam em pecado mesmo. Porque teve uma situação lá que Jesus pegou pesado e alguns foram embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim, e vocês, querem aproveitar para ir embora também? Uma frase muito dura, né? Ali foi o mover profético, veio ali. E Pedro falou assim, para onde nós vamos?
se só o Senhor tem palavra de vida, né? Então, até nessa situação, Pedro via palavras de vida naquilo. Amém? Por isso que esse tipo de comportamento aqui não combina com Deus. Porque esse comportamento afasta as pessoas. E Deus quer atrair as pessoas. E isso afasta você de Deus também. Então é claro que Deus quer te abençoar. É claro que Deus quer receber o teu jejum. É claro que Deus quer abrir o céu sobre a tua vida. Porque esse é o tema, né, da nossa campanha. É que Deus abra os céus. Mas Deus, eu estou falando isso toda a live. Estou falando isso aqui. Deus não quer só abrir o céu para que você receba uma bênção. Não. Junto com a bênção, Deus quer trazer uma mudança de vida. Deus quer transformar a tua vida. Por isso que Ele está batendo aqui, ó. Está batendo demais. Amém? Mas isso é bom. É bom para que a gente consiga ficar na bênção diante de Deus. Amém, queridos? Então, essa é a palavra de hoje. Amém? Não posso falar muito mais ainda, por causa da minha garganta, mas é o que Deus tinha para nós hoje aqui nesse 7º dia, tá bom? Essa semana vamos ter vários convidados aí, né? Só vou organizar a agenda e a gente está compartilhando, tá bom? E peço que você continue firme no jejum. Ore pela nossa igreja, continue orando. Também temos grandes desafios, é um recomeço, né? E todo recomeço é difícil, muito difícil. Todo começo e todo recomeço, amém? Sempre é difícil, mas estamos aí firmes. Vamos continuar na batalha, vamos continuar prosseguindo em fé, amém? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, né? Quando as coisas começam a dizer que não vai dar certo, a voz de Deus vem e muda isso. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, né? Porque enquanto as coisas dizem que não, a voz de Deus te encoraja a prosseguir e a vencer. Você vai alcançar o teu alvo. Eu vou alcançar o meu alvo. Amém, em Deus. Eu estou crendo nisso. Está muito difícil, uma batalha assim, que eu nunca passei na história da minha vida. Amém? O que eu estou vivendo com a minha família é algo assim, muito forte. Principalmente na saúde, né? Estamos numa batalha aí, todos nós aqui. Mas vocês não ficam vendo aí, nem vão ver também, a gente ficar chorando, lamentando, não. A gente comenta às vezes tal, ou pede oração, mas eu imagino que deve ser assim com você também. Só você sabe, dentro dessas 4 paredes da tua casa, né, o verdadeiro sentido da sua guerra, né? As pessoas, até por mais que você fale, elas não vão entender, né? E às vezes a gente fica frustrado, né? Porque a gente fica na expectativa que as pessoas consigam sentir a nossa dor, e não vai sentir, é impossível isso. Amém? Então não fique nessa expectativa, não esperando que alguém vai reconhecer, vai ver, porque não vai acontecer, não por maldade. Amém? Porque é impossível. Cada um vive as suas guerras, cada um vive as suas lutas. Amém? Por isso que é importante, né? Você pelo menos compartilhar, pedir oração, colocar diante de Deus, falar com o pastor, com a pastora, manda o zap, ora por mim, por isso, por aquilo. Amém? E aí nós vamos um ajudando o outro assim. Mas eu volto a repetir, o que nós estamos vivendo, nunca vivemos na história da nossa vida. Isso significa que a vitória que vamos ter, também nunca tivemos na história da nossa vida. É tudo proporcional. Amém? Porque maior é aquele que está conosco. Amém? A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que mais forte é o braço daquele que está conosco do que o braço que está no mundo. Então, é essa a razão da minha fé. É isso que me faz continuar. É a certeza de um Deus
que é poderoso, de um Deus que é soberano, de um Deus que não mente, de um Deus que não é opressor, de um Deus que não é narcisista, de um Deus que não é autoritário. Não, é um Deus amoroso, um Deus poderoso, é um Deus de milagres. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve. Então, como teu pastor, eu quero te abençoar agora, orando por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, por cada vida que está nessa live, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo e recebendo essa palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, ministre ao coração de cada um. Já recebemos a porção de hoje do culto da igreja, já recebemos a palavra. E agora, Senhor, mais essa aqui, para que a gente possa receber mais de Ti, para que a gente possa receber mais do Senhor. E quero colocar agora os pedidos de oração, Pai. Os irmãos e irmãs que estão agora com caderno ou com celular, porque estamos, Senhor, nos comprometendo a todo dia ter esse tempo de oração. Não importa o horário, se é 9, 10, 11, mas é o momento que a gente consegue parar para colocar diante do Senhor os nossos pedidos. E eu coloco agora, Pai, em nome de Jesus. Coloca, Pai, a Tua mão sobre cada pedido. Abre as portas, manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor, a glória do Senhor, venha sobre cada vida, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, que os pedidos cheguem diante de Ti. Então, Senhor, põe a Tua mão agora, prepara o milagre, prepara a Tua bênção. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco também a minha vida, da minha família, no Teu altar. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha renovar, venha fazer milagres. Coloco também, Senhor, a igreja, com relação, Senhor, ou a um galpão, ou a um lote para a gente construir, mas chegou o tempo de nós conquistarmos algo e precisamos do milagre, precisamos, Senhor, de uma intervenção, precisamos que essa porta se abra de uma maneira sobrenatural. Por isso nós colocamos diante do Senhor, Pai, todos os nossos pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, que você tenha aí uma boa noite. Amém? Amanhã é segunda-feira, é dia de ralar. Então, que Deus te abençoe durante essa semana e faça milagres, amém? Sobre a tua vida. E lembrando que do dia 30 de julho ao dia 30 de junho ao 3 de julho, nossa conferência profética de um ano de aniversário da nossa igreja. Amém? Então, essa semana aqui já começa os ensaios do louvor, ensaios da dança. Vamos fazer assim uma grande festa. Já está confirmado apóstolo Elias, do Rio de Janeiro, pastor Marcos, da Igreja Farol. Por enquanto é os dois confirmados, né, para ministrar a palavra lá para nós. Então que o poder de Deus venha de uma maneira sobrenatural. Amém? Estamos tentando organizar a semana de Pentecostes. Estamos com dificuldade por causa do aniversário da igreja. Amém? São 2 eventos grandes e tem o aniversário da igreja. Então, por enquanto, a prioridade é o aniversário da igreja, que se envolve ensaio. Amém? E a semana de Pentecostes é uma semana e nós não podemos parar uma semana, porque tem ensaio, tem tantas coisas para resolver. Então, nós estamos deixando um pouquinho de molho a semana de Pentecostes, a gente pode fazer depois. Amém? Mas o foco agora é o aniversário da igreja. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. E até amanhã na nossa live, tá bom?